Quando eu comecei o Rema, eu vim em busca de uma cura. Estava passando por uns problemas. Me decepcionei com pessoas que ministravam para mim. Eu fiquei aquela pessoa bem amarga. Eu me encontrava numa fase da minha vida que eu estava muito endividado, assim, passando por uma dificuldade ruim na minha vida. A gente vinha passando por algumas tribulações dentro do casamento, né? Nós decidimos nos separar. Uma semana depois eu estava diagnosticada com outro câncer, dessa vez no rim. Eu paguei o preço alto porque eu criei 2 filhos sozinha. E eu pedia tanto a Deus que sempre aparecessem portas. Situações foram se levantando para mim não desistir, mas eu disse, eu não vou desistir. Se Deus me chamou até aqui é porque Ele está no controle. Eu continuei a fazer o Rema à noite e ela passou para a turma da manhã. Eu estava à procura da cura física, mas eu descobri que, na verdade, eu estava morta espiritualmente já há muito tempo. Eu me sentia só e por onde quer que eu fosse, eu me sentia só. Hoje eu sei que o Espírito Santo está comigo. Aonde eu for, a simples coisa, qualquer coisa que eu vá fazer, eu sei que Ele está ali comigo. Porque eu aprendi isso, mas eu não sabia. Lembro como fosse hoje, eu tinha R$150 na carteira e eu tinha uma fatura para pagar, um débito para pagar no outro dia. Isso era numa segunda-feira. E sabe, amado, o pastor João começou a falar sobre fé e aquilo foi gerando uma grande expectativa na minha vida. E eu disse, eu vou me matricular. Eu disse, eu vou fazer. Quantas vezes eu tirei do meu alimento em casa para beber cachaça e porque eu não vou fazer isso para aprender de Deus. E, enfim, mas eu fiz a minha matrícula nesse dia. Nesse mesmo dia, Deus me deu vitória. Quando eu voltei, o meu pastor, era 11 horas da noite, meu pastor, filho, quando você chegar, passa por aqui. Ele disse, eu tenho uma notícia para lhe dar. Ele disse, eu consegui uma pessoa para pagar o ano de renda para você. E sabe, amado, naquela hora eu disse, é isso que Deus quer para mim. Dentro de oração que prevalece, eu comecei a fazer uma oração, dizer, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Então, naturalmente falando, não existia volta, não existia retorno. Não era concebível, isso naturalmente. Mas eu estava lá orando para fazer a vontade de Deus. E minha esposa, quando teve o encontro com a matéria de Zuleika, como ser guiado, ela foi, como eu posso dizer, afrontada a fazer a vontade de Deus. Porque ela tinha desistido do casamento, ela tinha desistido desse projeto e ela se sentiu afrontada com isso e fazer, opa, eu tenho que fazer a vontade de Deus. A palavra, ela confronta. A palavra, ela liberta. Deus, no segundo ano, começou a me explicar que o que eu aprendi no primeiro, agora eu tinha que começar a botar em prática. Hoje eu sou uma nova criatura de verdade. Porque antes eu era uma pessoa, eu tinha aceitado a Jesus. Mas hoje eu tenho convicção dentro de mim que hoje eu me converti. Eu disse, Senhor, eu não quero perder nenhum dia. Eu quero não perder nenhum minuto de cada aula. Eu quero tudo que eu tenho direito no Senhor. Eu trabalhava durante o dia e fazia o Rema à noite. E assim, são 52 quilômetros da minha casa para o Rema. Muitas das vezes pessoas chegavam para mim e diziam, rapaz, e aí, como é que tá a tua situação? Falta muito? Eu digo, não, é 100%. E aquelas pessoas diziam, como é? Tu mora aqui perto? Eu disse, não, eu moro em Boqueirão. E aquelas pessoas sentiam, nossa, tu mora em Boqueirão? Não, eu digo, moro, meu irmão. E assim, como é que você consegue? Eu digo, a graça do Senhor me alcance. Nesse período que ela começa a orar, que ela começa a desejar isso, enquanto isso eu restabelecendo minha vida de comunhão com Deus, algo começa a me inquietar, uma vontade gritante de voltar a ter algum tipo de laço. E eu não uma coisa que antes eu via ela e não sentia nada, era uma total indiferença
Quando eu comecei a ver ela agora, começou a vir aquele ardor. Você precisa falar com ela, você precisa voltar a ter algum vínculo com ela. E quando a gente colocou Deus na frente e botou a vontade da gente lá atrás, em segundo plano mesmo, é como se Deus estivesse reconstruindo tudo. O resultado saiu. E para a glória de Deus, realmente deu negativo. Eu sou a uma de 1 milhão. Solidão é muito ruim. E hoje eu não sou mais solitária. Porque Deus dá família, Deus restitui anos perdidos. E Ele está restituindo anos perdidos. Toda a minha vida que eu perdi sem estar na presença dEle, Ele está restituindo minha vida. No primeiro ano de rema, eu consegui ganhar minha esposa para Jesus. O pastor fez o apelo. Eu estava com os olhos fechados, ministrando louvor. E não estava vendo nada, né? Mas de repente, quando eu vi aquela igreja fervorosa ali, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, que eu via mais a minha esposa ali na minha frente, sabe? Mas ali eu vi que é real, Deus existe, estava valendo a pena aquele esforço. A palavra iluminou a gente, a palavra nos deu força, a oração nos deu força, o próprio Espírito, a própria graça nos fez chegar até aqui. Hoje eu estou concluindo. Deus mudou a história da minha família e da minha casa. Deus transformou minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Hoje eu sou uma nova criatura. Deus fazendo o real milagre em nossas vidas. Foi assim que o Rema mudou a minha história. Foi assim que o Rema mudou a minha história. Foi assim que o Rema mudou a minha história. Foi assim que o Rema mudou a minha história.